Olá a todos, vou tentar fazer um resuminho bem rapidinho aqui sobre infecção por HPV. Bom, HPV é um vírus, pertence à família Papillomaviridae, a família dele. Ele é um vírus que não é envelopado, ele possui como material genético DNA de fita dupla. E é um vírus considerado vírus oncogênico, então ele tem capacidade de causar câncer nas pessoas, tá bom? Beleza. Esse aqui seria o exemplo de um HPV, tá? Mais ou menos assim, vai ter o capsídeo viral, dentro do capsídeo viral vai ter o material genético dele, que é um DNA de fita dupla, e ele não é um vírus envelopado e pode causar câncer, como a gente citou. Bom, existem cerca de 200 sorotipos de HPV, né? São cerca de 200 sorotipos, são muitos. Porém, somente 40 vão infectar humanos. O restante não costuma causar qualquer tipo de infecção em humanos. Esses 40 que infectam humanos, eles são divididos em dois grupos. Os de baixo risco para causar câncer, né, de baixo risco oncogênico, e os de alto risco oncogênico. Então o que acontece? A gente tem aí uma certa quantidade, que eu não sei bem exatamente quantos, mas são vários, né, que são de baixo risco e vários também que são de alto risco. Eu citei aqui alguns, né, alguns. A gente tem aqui os de baixo risco, 6, 11, 40, 42 e vários outros. E a gente tem aqui os de alto risco, 16, 18, 31, uma porrada aí. O destaque eu vou dar para 4 tipos aqui, né? Que é o de baixo risco, o 6 e o 11. O 6 e o 11 são os serotipos de HPV que mais são encontrados em qualquer tipo de infecção por HPV. Quando o paciente tem uma infecção por HPV, é muito comum que sejam por esses dois serotipos, ou 6 ou 11. Eles são os mais comuns, os de baixo risco. Os de alto risco, os mais comuns, na verdade não é nem tanto os mais comuns. A prevalência é maior, mas também são os mais perigosos para o risco de causar câncer nos pacientes, é o 16 e o 18. Esses dois são os mais, digamos assim, mais temidos nesse sentido, né, de possivelmente fazer com que o paciente desenvolva câncer, né? É o 16 e o 18. Deixa eu ver, vamos passar para outra página, né? Bom, beleza, vamos falar da transmissão, bem rapidamente. A transmissão do HPV, ela é quase que majoritariamente por atividade sexual, né? Pela via sexual. Mas não somente, né? A transmissão por fômite, lembrando que fômite, galera, é qualquer tipo de objeto inanimado, entendeu? Então, uma toalha, né, roupa íntima, qualquer coisa do tipo assim, é um tipo de fômite. Então, a transmissão por fômites, ela é rara, mas ela, sim, pode acontecer, pode existir. Então, se você pensar que é só pela via sexual, não está certo. A transmissão por fômites é rara, mas existe, tá bom? A transmissibilidade, que é, tipo assim, a capacidade de um agente conseguir, né, ser transmitido para outra pessoa. Então, eu tenho uma doença que tem transmissibilidade baixa e tem doença que tem transmissibilidade alta. Ou seja, seria mais ou menos a ideia de ser muito contagioso ou pouco contagioso. No caso do HPV, a transmissibilidade é alta, a transmissibilidade é alta, bastante alta. O que se estima-se é que a exposição ao HPV ela vai mais ou menos assim, cerca de 15 a 25% de chance de exposição ao HPV para uma mulher, por exemplo, a cada nova parceria sexual. Na verdade, não é nem tanto mulher, né? Pode ser para mulher ou para o homem. Mas assim, a cada nova parceria sexual, a estimativa é que o risco, né, a exposição ao HPV vai aumentar de 15 a 25%. Então, a ideia que se tem disso aqui, se você for colocar no pior das hipóteses, né, ou seja, os 25%, uma pessoa que já teve 4 parceiros sexual, é quase certo que ela já foi exposta ao HPV. Não que ela tenha sido contaminada, de fato, mas que já foi exposta. E o risco dela ter a infecção é alto, né, comparado a muitas outras doenças. Bom, a infecção pelo HPV ela costuma ser assintomática, geralmente assintomática, principalmente nos homens, né? Os homens são os que menos vão desenvolver sintomas, as mulheres é um pouco mais comum. Mas geralmente é assintomático. Muitas pessoas estão contaminadas, estão infectadas, mas não desenvolvem sintoma nenhum. Outra estimativa sobre epidemiologia: 1 a 2%, né? 1 a 2% das pessoas que estão infectadas vão desenvolver condilomas genitais. Os condilomas, gente, é aquela verruga, né? Falando bem
bem de boazinha. A verruga são condilomas. Então, de 1 a 2% dessas pessoas infectadas vão desenvolver condilomas, podem, né, desenvolver condilomas, e de 2 e de 2 a e de 2 a 5% cursarão com alterações na compostologia. A compostologia é aquele exame que a gente faz do Papa Nicolau, PCCU. É compostologia oncótica, o nome do exame. Somente de 2 a 5% dessas pessoas que estão contaminadas é que vão ter alguma alteração no exame. É que a gente pode fazer o exame e falar assim, olha, tem um achado aqui sugestivo de HPV. Precisa fazer um exame confirmatório, coisa do tipo. Ou seja, muita gente vai estar contaminado e nem alterações microscópicas nos exames vão ter. Para você ver como é uma infecção bem de boa até em muitos pacientes. A co-infecção é quando você tem, né, a infecção por mais de um sorotipo. Ou seja, eu posso ter a infecção pelo sorotipo, digamos, 6 e o sorotipo 11. A co-infecção ela pode ocorrer. Isso é possível. E o câncer cervical, que é o principal problema que a infecção pelo HPV vai causar, que é câncer e do tipo cervical, lembrando que não é só cervical que ele causa. O HPV pode causar câncer cervical, pode causar câncer anal, retal, oral e outros tipos. São vários cânceres que ele pode causar, mas o mais comum realmente, a predominância é de câncer cervical, câncer do colo do útero. Então, a ideia que se tem é que o desenvolvimento do câncer cervical ele vai dar em torno de 10 a 20 anos. É lento esse processo. Por isso que a prevenção, né, realizar os exames anuais e tudo mais é muito útil, porque realmente quando se descobre no começo é totalmente tratável, fazendo com que esse paciente nem tenha risco realmente de ter câncer, porque essa é uma infecção que demora muito tempo para desenvolver câncer. E esse desenvolvimento do câncer, esse período, vai variar muito de acordo com algumas coisas. Por exemplo, o sorotipo, esse sorotipo que é mais agressivo que outros. A carga viral é muito importante também. A persistência do vírus, porque tem vírus que ele não consegue, digamos assim, invadir tão bem o sistema do hospedeiro, o sistema imune consegue combater, digamos, ele de uma forma um pouco eficaz, ele fica na forma latente e acabou, às vezes nem causa mais problema. Então depende também da persistência do vírus. E do estado imune, muito importante. Dependendo do estado imune, esse desenvolvimento de câncer pode ser mais rápido ou mais demorado. Bom, diagnóstico. O diagnóstico eu vou apenas citar, porque eu pretendo fazer um outro vídeo explicando mais detalhadamente sobre o diagnóstico, mostrando as imagens e explicando direitinho os achados de cada exame. Mas o diagnóstico então, tem 4 tipos de diagnóstico, né? Além da clínica, claro, estou falando de exame. Compostologia, que é o PCCU, o Papa Nicolau. Colposcopia, que costuma ser um exame não tão rotineiro, mas mais de confirmação quando se tem alguma alteração significativa na compostologia. Aí faz a colposcopia. Histopatológico, lembrando que biópsia é o nome da técnica para remover tecido, né? O nome do exame é histopatológico. Histopatológico e a captura híbrida. Captura híbrida já é praticamente quando se tem certeza e faz captura híbrida para identificar o sorotipo. Beleza. Diagnóstico bem basiquinho. Pretendo fazer um vídeo explicando detalhadamente sobre ele. Para a gente tentar finalizar bem rapidamente. Tratamento. Tem 2 tipos de tratamento. Um é quando você tem realmente um risco muito grande de desenvolver câncer, coisa do tipo, que você pode fazer esterectomia, né, que vai fazer remoção parcial ou total do útero. Isso vai depender muito da idade da paciente e se a paciente pretende ter filhos ou não, é claro. Mas cura não existe, né? Não existe cura para o HPV, a não ser a esterectomia, que dá para dizer que iria curar a paciente se fizer uma retirada do útero. Mas, de forma geral, o vírus vai ficar latente no corpo da pessoa e você vai precisar ficar cuidando, né, acompanhando e coisas do tipo. Mas, o que se pode fazer, talvez mais por uma questão estética, é você tentar eliminar os condilomas. É que eu tô ruim. Tentar eliminar os condilomas, que são essas verrugas. Eu coloquei aqui algumas imagens de exemplos de condilomas. Olha aí. A gente tem aqui condilomas condilomas penianos e condilomas, né, vaginais. Aqui, condilomas penianos, condilomas vaginais. Verrugas. Lembrando esse condiloma aqui peniano, que às vezes a pessoa se confunde, que está embaixo da coroa da glande. Isso é um condiloma. Tem muitos pacientes, muitas pessoas, né, que tem, homens normais, vão ter glândulas nessa região também, são bem pequenas, até um pouco parecido talvez com uma verruga, mas são glândulas, chamadas glândulas de Tyson, que é para lubrificação. Às vezes se confunde, né, mas aquilo lá são glândulas, e isso aqui sim são condilomas.
Tratamento existe, para a eliminação dos condilomas, existe duas vias. Uma é a via tópica. A via tópica você vai passar cremes. Tem tipos de cremes específicos. Você tem um exemplo aqui que é o ácido tricloroacético. Tem concentração aqui em 60% a 80%, mas não é o único, tem outros. E o uso de cremes, a via tópica, ela tem que ser feita com assistência médica. O médico tem que fazer isso, porque esses produtos, né, esses medicamentos são fortes. Eles têm um efeito cáustico, então é um pouco perigoso para o paciente. Então costuma ser um médico que faz a aplicação. Porém, existem alguns medicamentos que são mais de boa, mas existe somente o acompanhamento médico, que aí o paciente pode fazer a automedicação não, mas a autoaplicação. Então existem alguns tipos que podem ser feitos a autoaplicação. Mas de forma geral é o médico que tem que aplicar isso aqui. E existem as terapias mais ablasivas, né, mais físicas. As terapias ablasivas a gente vai ter eletroterapia, no caso eletrocauterização, e crioterapia também. Além de outros, tem outros tipos também, podem ser feitos para eliminação dos condilomas. Beleza? Vamos ver o que mais. Profilaxia, beleza. Profilaxia a gente tem a vacinação. Existe vacina, né, no Brasil, acho que desde 2014 existe vacina contra o HPV. E, tipo assim, é uma excelente alternativa, né? Profilaxia é melhor do que vacina não existe. A gente tem a vacinação, é disponível no SUS, isso é uma boa, para ambos os sexos. Meninos e meninas podem tomar. Lembrando que mulheres adultas, não sei se homens adultos também, acho que sim, também podem tomar, só que tem alguns pré-requisitos, né? Pessoas que são imunodeprimidas, entre outras coisas, mas também podem. Para ser bem sincero, eu acho que... Porque no calendário de vacinação, se eu não estou enganado, tem a idade lá das crianças que podem tomar, então eu não sei se está disponível de fato para os adultos. Eu sei que em algumas situações está, não sei se para todos. E uma característica basiquinha dessa vacina que a gente tem, ela é tetravalente. Ela é contra os serotipos 6, 11, 16 e 18. Justamente aqueles que eu falei, que são os mais comuns. Os não oncogênicos, né? Aliás, não oncogênicos não, mas os de baixo risco, que são o 6 e o 11, mais comuns. E os de alto risco, mais comuns, que é o 16 e 18. Então ela é tetravalente. Por ser tetravalente e ser contra esses serotipos apenas, você saca que você sim pode ser infectado por HPV, se forem outros serotipos, e você pode desenvolver sim algumas outras doenças e tudo mais. Porém, recebendo a vacina, você vai estar imune contra esses tipos, que são os que são um pouco mais perigosos, os mais comuns. Então, ou seja, é uma vacinação ainda assim muito eficaz, tá bom? Já teve estudos comprovando a eficácia contra indivíduos e para a comunidade, provando que realmente, se forem vacinados, a diminuição de infecções por HPV e de complicações com isso, ou seja, o câncer em si do colo do útero, vai ser quase totalmente, não totalmente, né, mas vai ser muito bem evitado pela vacinação. Então eu acho que de base a gente tinha para falar é isso, gente. Valeu!